O que a seguinte frase tem de errado? O que você está pensando em dar de presente para o seu pai? Nada de errado. Ela só não soa muito natural no português falado. Então fica até o final do vídeo que nós vamos descobrir como tornar essa frase o mais natural possível. Olá, meu nome é Pedro, sou professor de português brasileiro e neste vídeo nós vamos analisar a fala de 4 influenciadores brasileiros. Em cada vídeo eu vou te desafiar a prestar atenção em algum aspecto do português falado e me dizer o que acontece na vida real. Os vídeos são curtos, então pause, volte ao início, reassista o vídeo quantas vezes necessário. Primeiro vídeo. Átila Yamarino é biólogo e um dos maiores divulgadores científicos do Brasil. Neste vídeo, ele vai usar alguns verbos no infinitivo: manter, fazer, pegar, machucar, cortar, furar. Desafio: preste atenção no que vai acontecer com a R final dos verbos do infinitivo. Dentro da escola asiática, vinda lá da China, a solução é você manter a faca afiada, cortante, confinada na cozinha e trazer a comida picadinha. E aí você usa o hashi para pegar a comida que já veio picada e ninguém na mesa tem uma faca para furar o coleguinha. Isso aqui, pode até machucar, mas não corta uma artéria como uma faca pode cortar, uma faca bem afiada. E aí, o que aconteceu com o R final? Ele sumiu. O que você escutou foi manter, trazer, pegar, machucar, furar e cortar. Esse apagamento do R final é muito comum no português falado e não é nem considerado informal. É simplesmente o jeito que as pessoas falam. E a gente faz isso falando com os amigos, com o professor, com os avós, com todo mundo. Eu não tenho provas, mas eu diria que a maioria dos brasileiros faz isso na maior parte do tempo. Segundo vídeo, este é o Dr. Drauzio Varela, o médico mais conhecido do Brasil, e neste vídeo ele está correndo a Maratona de Londres com 80 anos de idade. Desafio: neste vídeo você vai prestar atenção no verbo estar. Tem 2 exemplos do verbo estar: estou e estava. Preste atenção no que acontece com essas 2 palavras. Já foram 2/3 da maratona, hein? Agora estou começando a ficar confiante. Muito bom, né? Sensação ótima essa. Quando eu estava chegando para cruzar a linha de chegada, eu falei, pô, todo o sacrifício que a gente faz durante um ano é para esse momento. E aí, o que aconteceu? Isso mesmo. Estou virou tô e estava virou tava. No português falado, o verbo estar quase sempre perde a primeira sílaba. E isso é um fenômeno que acontece com todas as pessoas verbais e em quase todos tempos verbais. No presente, eu tô, você tá, nós estamos, eles estão. No passado, eu tava, você tava, nós estávamos, eles estavam. Eu provavelmente só não usaria esse encurtamento no futuro do presente. Eu diria eu estarei lá e não eu tarei lá. Não sei, não me soa muito bem. Provavelmente eu também não encurtaria o estar no imperativo. Eu provavelmente diria esteja preparado e não esteja preparado. Não sei explicar, não me soa bem. Terceiro vídeo. Rodrigo Góes é um influenciador do meio fitness e ele faz um trabalho de conscientização sobre os perigos dos esteroides anabolizantes e faz isso com muito humor. E uma das características dos vídeos do Rodrigo é a mistura de palavras de inglês com o português. E neste vídeo ele explica a sua relação com o inglês. Desafio: neste vídeo você vai prestar atenção à preposição para.
Neste vídeo, o Rodrigo vai dizer: meu irmão mais velho foi para o Arizona, meu irmão mais novo foi para a Alemanha, dentre outros exemplos. Preste atenção no que acontece com a preposição para, no português falado. Por que você foi morar nos Estados Unidos? Cara, meu pai quis dar pros filhos o que ele nunca teve, então ele ofereceu um intercâmbio para todos os filhos. Meu irmão mais velho foi pro Arizona, mas ele era bolsista da universidade porque ele era velocista. Meu irmão mais novo foi pra Alemanha e eu fui pra Oregon. Morei com americanos, etc. Isso mudou minha vida, assim. Foi pra lá com quantos anos? 16. Caramba, foi muito novinho. Voltei com 18. Aí por isso que o inglês ficou bom e eu mantenho contato. Antes de você já fazia curso de inglês? Fazia, mas era o inglês raso, né? Tipo, what's your name? What's going on? Pra eu praticar, eu colocava a toalha na frente da legenda na TV, eu sabia que ia viajar e ficava repetindo que os seriados iam falando, sacou? Então, o que você reparou? Isso mesmo, no português falado, a preposição para quase sempre vira pra. Nesse trecho, a gente tem 7 exemplos de para, e em nenhum deles ele é pronunciado como para. E a gente pode encurtar o para mais ainda e falar pá. O Rodrigo fala: meu irmão foi para a Alemanha. Para a Alemanha. E esse trecho é interessante porque ele ilustra que a fala não é uma ciência exata. Algumas vezes a gente vai falar pra, outras vezes a gente vai falar pá, e não tem uma explicação. É espontâneo. E tem mais. Quando tem uma vogal depois do pra, o pra perde a final e assimila a vogal sucessiva. Então, para a vira pra. A carta é para a Maria, a carta é pra Maria. Para o vira pro. A carta é para o João, a carta é pro João. Para vira prum. A carta é para um amigo meu, a carta é para um amigo meu. Mais exemplos. Para eu, vira preu. Para ela, vira prela. Para ele, vira prele. Mas atenção, isso só acontece quando vem um verbo depois. Exemplo: ela falou para ele estudar. Ela falou para ele estudar. Mas não podemos falar, por exemplo, a carta é prele. Temos que falar: a carta é para ele. Quarto e último vídeo. Esta é a Bri, a meio brasileira, e o seu namorado, Pedro, um casal muito engraçado. Meio brasileira porque a Bri nasceu nos Estados Unidos, mas ela passou um período da infância no Brasil. Então ela fala português muito bem. Último desafio. Neste vídeo, você vai prestar atenção na palavra você. O que acontece com você no português falado? Tudo que meu namorado brasileiro imprimiu nesse brinquedo aí dele essa semana. Essa semana eu deitei, tá? Deitei. Que é isso? Isso aí, por exemplo, você vai usar pra quê? Cabide de luxo. Qualquer homem na face da terra compraria esse. Qualquer homem. Homens, você compraria? Tenho certeza que você compraria, pô. E então, o você virou se. Isso é muito legal. Por quê? O você, ele surgiu do vossa mercê, que era usado muito antigamente. O vossa mercê virou vós-me-cê, que virou você. Hoje em dia, a gente fala se. Será que você vai desaparecer algum dia? Brincadeiras à parte, o se é muito comum no português coloquial. Eu sou mineiro, de Minas Gerais, e lá em Minas a gente gosta de encurtar toda palavra que a gente pode. Então eu adoro o se e eu diria que eu uso o se em contextos informais sempre que eu posso. Eu nunca diria à minha esposa o que você está fazendo. Eu sempre digo o que você está fazendo. Mas cuidado! Não é sempre que o você pode virar se. Para dominar o uso do se, você precisa de tempo. Você precisa de muita exposição para entender quando o se é natural
e quando o se não pode ser usado. Vou te dar alguns exemplos. 1. Se não pode vir depois do verbo. Não gostou? Faça se. Não gostou? Faça você. 2. Se não pode ser complemento verbal. Eu vi se ontem. Eu vi você ontem. 3. Não use se com um sujeito composto. Se e ela são meus amigos. Soa estranho. Eu não diria que é errado, mas eu prefiro você e ela são meus amigos. Agora, ela e se são meus amigos? Absolutamente não. Aqui você tem que dizer ela e você são meus amigos. Vale lembrar que nesse vídeo a gente está falando de português coloquial, de português informal. Pelo amor de Deus, não vai escrever se, preu, tô, pegar. Para uma mensagem de WhatsApp, tudo bem, mas para o resto das situações, não. Então, voltando para a frase do início do vídeo, o que você está pensando em dar de presente para o seu pai? Como a gente vai falar essa frase em um jeito mais natural? Pause o vídeo agora, tente aplicar tudo que a gente viu nesse vídeo e me dê uma resposta. Então, muito provavelmente, essa frase viraria: o que você está pensando em dar de presente para o seu pai? O que você está pensando em dar de presente para o seu pai? Agora sim, você está falando como um brasileiro. E aí, gostou das dicas? Você já tinha reparado em todas essas coisas que eu falei? Tem mais alguma característica interessante do português falado que eu não mencionei? Conte-me nos comentários. Mais uma vez, meu nome é Pedro, eu ensino português brasileiro e se você gostou desse vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!